Eu sou o pastor Carlos Souza, tenho 39 anos, né, e hoje eu venho depor aqui sobre o meu testemunho, no nome de Jesus. Tenho uma família construída, tenho minha esposa Cleonice, daqui a pouco vocês vão ver aí ela também dando um depoimento, né? E também tenho uma filha Isabel, e também agora está vindo o Josué, né? E tenho a enteada Stephanie. Essa é a nossa família, em nome de Jesus. Então essa história que eu vou contar agora começou em 1995. Então tudo começou quando a minha mãe, né, estava para ganhar ela passou mal em casa, acabou desmaiando e foi levada para o médico. E quando chegou lá no médico, os médicos falaram para o meu pai que era grande risco, né, ela ganhar e chegaram até a desenganar falando que no parto ela poderia não sobreviver, mas não ia acontecer nada comigo, né? Mas desenganaram na parte de falar que a minha mãe não iria suportar, né? Todos ouviram da família, meu pai mesmo ficou meio desesperado, né? A minha avó então também ouviu, meu pai falou para minha avó e a minha avó acabou indo na igreja, que ela era recém-convertida, né? E ela foi para a igreja para buscar em Deus uma resposta em questão do que os médicos falaram, né? E quando ela chegou na igreja, lá chamam de ancião, né? O ancião abriu a palavra lá em Jeremias, né, que fala lá em Jeremias capítulo 1, 5, que fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, quando o ancião, ele abriu essa palavra, o ancião falou assim: olha, você que veio buscar uma resposta de Deus, Deus já está dizendo que a criança é escolhido dele, já é alguém que vai fazer a obra dele e não precisa se preocupar com a criança. E muito menos se preocupar com a mãe. Ou seja, o ancião falou aquilo que a minha avó, né, pediu a Deus uma resposta. E quando minha avó ouviu isso, a minha avó já saiu da igreja e foi para o hospital. E chegando no hospital, ela falou para o meu pai, falou: olha, os médicos falaram que a minha filha está em risco, né, de não sobreviver. O meu neto não, mas o meu neto, ele tá fora de risco porque ele é escolhido de Deus. E a minha filha, ela não vai morrer porque a palavra de Deus falou que tanto ela como a criança não vai acontecer nada. Então, quando veio a separação, eu tinha 15 anos, né? E a separação veio porque o meu pai acabou traindo a minha mãe. Minha mãe acabou descobrindo e nisso daí eles se separaram. Quando meus pais se separaram, como eu era muito apegado a eles, foi algo muito difícil, né? E daí, em questão dessa separação, eu comecei a me envolver com bebida, cigarro, né, baladas e usar droga. Comecei com vício e depois me aprofundei mais. Comecei a me envolver com tráfico, né? Comecei a traficar. Só que mais para frente eu também acabei tomando de conta de um ponto de droga, de uma biqueira, né? Ou seja, cada vez mais estava me aprofundando mais na criminalidade. Todos da minha família, todos sabiam, tinham conhecimento disso, né? Mas é lógico que nenhuma mãe, né, nenhum pai familiar quer ver o filho ou alguém da família nessa situação, né? E particularmente assim, meu pai, minha mãe e alguns familiares meus não tinham essa expectativa que eu sairia, né? A expectativa deles era ou eu ia ser preso qualquer hora ou morrer. Mas, porém, tinha alguém da família que acreditava, né, e confiava na promessa que Deus tinha feito, que é a minha avó, né? As pessoas de fora sempre falavam que eu não ia sair dessa, ou seja, ninguém acreditava. Cada vez mais as pessoas, por ver eu cada vez mais me aprofundando mais, né, para eles não tinha expectativa. Mas a minha avó sempre estava ali na fé, sempre orando, né, sempre acreditando na promessa de Deus. Chegou um momento que eu teve um problema na saúde, meus pulmões, eu tive pneumonia dupla na época. Cheguei a ficar internado, fiquei 3 meses internado, 1 mês eu fiquei na UTI, onde eu não falava, eu não andava e vi muitas pessoas, somente quando eu estava 1 mês na UTI, vi muitas pessoas morrendo do meu lado em questão da mesma doença, e os médicos falaram que tudo isso foi elevado às baladas, às drogas, né? Cheguei a ficar desse jeito, né? Sem andar, usando fralda. Fui desenganado pelos médicos, que eu poderia não andar mais. Minha avó, ela sempre, né, teve essa fé. Ela era uma das pessoas que sempre acreditava, mesmo naquela situação ali, internado, sem andar, sem falar, usando fralda.
ela sempre tinha essa fé que a promessa de Deus ia se cumprir e que eu ia sair daquela situação. Todo momento ela foi uma pessoa que sempre acreditou na promessa de Deus e teve uma fé elevada, né? Depois que eu saí do hospital, no primeiro dia da alta, que eu saí do hospital, a recomendação era eu ir para casa, né, ficar em repouso e fazer fisioterapia. Mas quando eu saí do hospital, a primeira coisa que eu fiz, eu cheguei em casa, deixei minhas coisas lá e daí já corri para ver como é que estava a biqueira, né? Ou seja, voltei para a vida novamente do tráfico, né? Quando eu fiquei sabendo que a minha avó foi internada, a minha reação foi, eu falei, vou buscar uma igreja, buscar em Deus, né? Eu fui, comecei a buscar, mas só que até hoje me lembro que eu sempre fazia a mesma oração, que a oração que eu pedia para Deus era que Deus levasse eu, né? Porque eu estava vivendo uma vida errada, né? E deixasse com que a minha avó viesse sobreviver, né? Mas até então eu não entendia que era um agir de Deus, né? Como quando minha avó estava perfeita, eu não queria saber. Ela falava que eu tinha um chamado, que Deus me escolheu, mas eu não queria saber. Mas eu vi que Deus permitiu, como às vezes Deus permite, né, algumas coisas, para ver se a gente desperta e acorda. E eu vi que Deus permitiu ela passar pelaquela situação, porque seria a única forma de eu poder buscar, né, a Deus, né? E eu estava buscando em favor dela, não de mim. Porque eu buscava e pedia para Deus, meu Deus, que eu morra, porque eu sou a ovelha negra, eu estou fazendo coisa errada. Agora minha avó não, minha avó te serve, então que ela se dê vida para ela. Um dia eu cheguei da igreja, cheguei em casa e minha mãe chorando, e minha mãe pegou e falou para mim, sua avó faleceu, né, partiu. Quando eu vi aquilo, comecei a chorar. Depois do choro e tudo, a gente foi fazer o velório, fazer o que tinha que ser feito. No mesmo dia que ela partiu, ela ouviu falar que eu estava buscando, eu estava indo para a igreja, né? Quando ela ouviu que eu estava indo para a igreja, aí as pessoas falaram que as lágrimas saíram do rosto dela e ela falou assim, eu estou vendo um anjo, e daí partiu. Minha mãe avisou para ela, falou para ela que eu estava indo para a igreja, né? E nisso daí foi onde as lágrimas desceu dos olhos dela e ela partiu. Deus fez ela ouvir, né, que aquilo que ela tanto acreditava, orava, estava acontecendo, né, que eu estava buscando a Deus. Então quando ela partiu, aí já no velório, eu coloquei uma coisa no meu coração, eu falei, uma coisa, eu vou mudar de vida, minha avó falou que eu tenho um chamado, né? Então eu vou deixar as coisas erradas e eu vou seguir esse Deus que a minha avó tanto falou e falou que eu tenho um chamado. E daí eu estava indo para a igreja e daí chegou um dia, quando eu estava saindo, o obreiro chegou em mim e falou assim, ô Carlos, o pastor quer falar com você, o pastor Hércules. Aí eu falei, mas ele quer falar o quê comigo? Comigo? Ele falou, quer falar com você. Não sei o que é, mas ele quer falar com você. E daí eu fui até a mesa, conversar com o pastor, e daí o pastor falou para mim se eu tinha vontade de fazer a obra de Deus, de pregar a palavra, né? E eu peguei e contei para ele tudo a minha história, tudo o que tinha acontecido, o que minha avó tinha ouvido, o dia que ela foi buscar já no meu nascimento na igreja, né? E daí ele falou para mim, desde o primeiro dia que você estava vindo, o Espírito Santo já estava me incomodando que você vai ser um grande homem de Deus. Quer pregar a palavra de Deus, você quer viver essa fé? Eu falei para ele, pastor, eu quero. E daí ele falou, então se você quer, você vai agora na sua casa, você vai pegar todas as suas coisas e você vai vir morar aqui na igreja e você já vai ser o meu auxiliar, você vai estar me auxiliando. Aí eu falei para ele, pastor, mas como isso? Eu recém-convertido, né? Aí ele falou, não, é o Espírito Santo que vai te usar. Se você quer realmente, você vai lá agora. Aí eu peguei e falei, eu quero. Aí fui em casa, peguei minhas coisas e falei para minha mãe, mãe, a partir de hoje, vou morar na igreja, e eu vou ser o segundo do pastor Hércules. Na hora eu vi aquela alegria, né, no rosto dela, e ela falou, não, filho, isso mesmo. É melhor você na igreja, fazendo a obra de Deus, do que a vida que você levava. Chegou um momento, como na época eu não era casado, né? E daí chegou um dia, eu fui na casa da minha mãe, e daí eu vi movimentação de polícia, né, no quintal. Achei meio estranho. Só que na hora que eu passei assim pelas polícias, que eu subi assim, meu irmão estava algemado. Meu irmão pegou e falou para mim, olha, eu não fiz nada. E daí, por causa disso, dessa prisão do meu irmão, eu peguei, me revoltei e acabei voltando novamente para o mundo. Foi algo que o diabo viu que poderia me fazer eu voltar para o mundo, e eu acabei caindo nessa cilada e voltei para o mundo. Nessa volta para o mundo, tráfico eu já não quis mais me envolver. Comecei a voltar a usar e daí acabei praticando um assalto. Os pessoal me chamaram para fazer um assalto e eu acabei indo nesse assalto aí, nós foi em 5, né? Teve troca de tiro,
3 foi preso e eu consegui fugir, mais outro. E daí eu tive que ir para um outro lugar, ficar um tempo até que tudo abaixar, como diz no mundo, abaixar a poeira, né? Somente esse assalto aí que eu fiz e depois eu fiquei mesmo na droga mesmo, só nas drogas. Desde quando eu estava envolvido no tráfico, a gente morava num quintal, esse quintal morava em torno de 5 pessoas, 5 famílias. E daí do lado, já vizinho assim, morava a minha cunhada. E eu estava assim, assentado de frente da porta de casa, e daí a minha esposa apareceu no portão e entrou. E nisso que entrou, ela olhou para mim, eu olhei para ela, e daí... E daí eu fiquei, né, eu falei, vou ficar com ela, né? Só que daí houve alguns problemas aí, que desse dia meu Nadir não ficou. Aí a gente queria namorar, mas teve um obstáculo. A minha irmã não deixou a gente namorar por causa que ele usava droga, por causa que diz que ele era um traficante, e não era para mim se envolver com esse tipo de pessoa, né? Então a irmã dela sabia que eu usava droga, sabia que eu traficava. Então daí a irmã dela, né, minha cunhada, falou para ela, falou, não, você não vai ficar com ele, você é doida ficar com um traficante, com um ladrão, você não vai ficar não. Né? E todo mundo contra, falando para ela não ficar, e ela acabou não ficando. Então ela começou a falar um monte de coisa, o que ele fazia, que eu estava doida se eu fosse namorar com ele, que ia estragar a minha vida, que não era para me namorar com ele. A minha prima também me falou um monte de coisa, porque ele era um traficante, ele usava droga, que vida que ele ia me dar se eu fosse me envolver com o tipo de uma pessoa assim. E depois, né, ela acabou, a gente se mudamos, nós se mudamos para um outro lugar e nisso daí ela foi ver minha mãe. E nisso daí que ela foi ver minha mãe foi onde a gente se reencontramos, depois de anos, né? E se reencontramos. Passou um tempo, quando foi em 2000, nós se conhecemos em 2000, quando foi em 2009, 2007 para 2008, a gente começou a se reencontrar, mas a gente não namorou. Fui para casa da mãe dele, aí quando foi em 2009 que a gente começou a namorar. Aí quando eu cheguei na casa da mãe dele, na casa da minha sogra, aí a minha sogra me perguntou, o Carlos quer falar com você, o que é que ele quer falar com você? Eu falei assim, eu não sei o que que é. Ele falou que era para mim vir aqui, que queria conversar comigo. E daí eu pedi ela em namoro. E daí começamos a namorar. Aí foi onde ele me chamou e pediu em namoro. Aí eu aceitei, porque desde o tempo que a gente se conheceu, que eu fiquei com vontade de namorar com ele, que teve esse impedimento, mas eu nunca esqueci. Nunca esqueci, então vinha aquela cobrança, por que eu não namorei com ele naquela época? Porque ficava aquela cobrança em mim, né? Aí eu sempre falava para minha sogra, nossa, a pior coisa, eu fiz muitas coisas e nunca me arrependi, mas uma coisa que eu me arrependi não foi ter namorado com o Carlos naquela época. Chegou um momento da minha vida, por mais que eu estava naquela vida errada, quando eu acabei me desviando, voltando para o mundo, eu sempre tinha momentos que eu chorava muito, aquela vontade, né? Porque é como às vezes eu tenho falado nas igrejas que eu assumo, né? Eu falo para o povo que por mais que a pessoa às vezes teve um encontro com Deus e voltou para o mundo, o Espírito Santo vai incomodar. Só que tem um chamado, vai chegar um momento que vai, como eu muitas vezes ficava triste, chorando, aquela vontade de voltar para o Senhor Jesus, né? E daí eu falei, eu quero voltar de novo, está sendo muito cobrado pelo Espírito Santo. E daí foi aonde eu encontrei a Igreja Mundial, encontrei um pastor, conversei com ele da minha situação, e daí ele falou, ó, eu vou falar com o bispo, né, o seu respeito, e daí acabou falando com o bispo, e um dia no monte eu encontrei o bispo, e ele falou, ó, você que é o rapaz que foi pastor da graça, né, eu falei, é. Ele falou, ó, vai amanhã, lá no meu escritório, lá na igreja, que eu quero falar com você. E eu fui, e chegando lá, ele falou para mim que tinha essa vontade mesmo de voltar de novo, pregar a palavra de Deus. Eu falei para ele, eu quero. Aí ele pegou e falou, ó, tá aqui a documentação aqui, tira esses documentos, mas amanhã você já vem para ficar aqui já, comigo aqui. E daí corre atrás dos seus documentos, quando você tirar os seus documentos, nós vai lá e te cadastra. E daí, graças a Deus, foi o bispo Marcelo Santiago, né, e consegui tirar os documentos tudinho certinho, e voltamos para a obra. Estamos hoje na obra em nome de Jesus, levando a palavra de Deus.
E graças a Deus hoje é a verdadeira felicidade, a verdadeira vontade de Deus, né? Família crescendo, né? Tá vindo aí o Josué, em nome de Jesus. Ah, tá uma expectativa imensa, a gente tá todo mundo feliz, porque agora tá vindo um varão aqui, né? Tô com 5 meses já. E a gente tá feliz, né? Porque foi algo assim que eu pedi muito a Deus, eu fazia as minhas orações às madrugadas pedindo para Deus que Deus viesse me conceder e viesse agora com o menino. Porque eu já tenho 2 meninas e agora Deus me abençoou com o menino. Está todo mundo feliz, graças a Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo e pela misericórdia deles, a oportunidade que sempre Deus me concebeu, né? Então, o que eu tenho para dizer para todos que viram esse testemunho é que você mãe, você pai, como às vezes eu tenho falado por onde eu passo, nas igrejas que eu assumo, que enquanto seja o seu filho, sua filha, seja seu marido, sua esposa, estiver vivo, ainda há uma esperança, há um Deus que é misericordioso, mas que somos todos nós falhos, errantes, como eu muitas vezes falhei, errei, mas Deus sempre teve de braços abertos. E eu tenho certeza que se você viver essa fé que você ouviu, porque esse testemunho também é um testemunho de fé da parte da minha avó, né? Ela foi uma pessoa guerreira, sempre teve uma fé que um dia eu seria um homem de Deus, né? E essa fé levou ela a acreditar, levou ela a determinar, e a mesma coisa que eu vejo que você tem que ter também nesse momento. Seja qual for a luta, o problema, mas creia no nome do Senhor Jesus, acredite, porque Deus pode mudar a história no nome de Jesus Cristo.